Olá, você está no VN, o melhor canal da matemática. Eu sou o professor Niehaus e hoje nós temos a aula número 5, 5 sobre triângulos, e a aula de hoje vai falar sobre triângulos isósceles retângulo. A aula passada, a aula 4, nós falamos em triângulos isósceles. Hoje falaremos do isósceles retângulo, ok? Então vem comigo. Veja, vou desenhar aqui um triângulo. Neste momento, nada se pode afirmar sobre esse triângulo, muito embora ele sugere que seja um triângulo isósceles e retângulo, perfeito? Mas o que vai caracterizá-lo como retângulo? Se ele tiver um ângulo interno de 90 graus. Portanto, está aqui. Veja que nesse momento eu posso garantir para você que esse é um triângulo retângulo. A única informação que eu tenho é que esse triângulo, nesse momento, é um triângulo que tem um ângulo reto, portanto, eu posso garantir que ele é um triângulo retângulo. Agora, eu vou dizer para você que este ângulo e este ângulo são de 45 graus. Você vai lembrar que na aula passada nós falamos que um triângulo que tenha dois ângulos iguais, dois ângulos internos iguais, ele é necessariamente um triângulo isósceles. Portanto, nesse momento, nós estamos vendo então que esse triângulo é um triângulo isósceles retângulo, ok? Muito bem. Este lado é congruente a esse, porque se esses ângulos são iguais, com certeza esse lado é igual a esse. Tá? Isso é uma afirmação. Muito bem, vamos nomear os lados. O lado A, o lado B e o lado C. E agora eu vou falar para você então que o lado A é igual ao lado B. Perfeito? Muito bem. Veja, uma particularidade muito interessante do triângulo isósceles retângulo é que ele é sempre a metade exata de um quadrado. Aqui está o quadrado, veja, eu desenhei o quadrado, o restante dele em vermelho, para que você possa ver, então, que realmente ele é um quadrado. Ou seja, o triângulo isósceles retângulo sempre será a metade de um quadrado. Perfeito? Muito bem. Voltamos aqui, então. E agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar Pitágoras, já que ele é um triângulo retângulo, e somente nos triângulos retângulos nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós vamos dizer o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa? C. C ao quadrado vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais, quem é B? B não é igual a A, então no lugar de B ao quadrado eu posso pôr A ao quadrado. Eu fico que C ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado, não é isso? E agora eu tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu fico que C vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado é A, e a raiz quadrada de 2 é raiz de 2, porque não é um número inteiro. Vamos deixar assim. E temos aqui, então, o valor da hipotenusa com relação a este triângulo isósceles retângulo. Perfeito? Até aqui? Alguma dúvida? Agora, eu vou mostrar para você algo que realmente é muito importante na trigonometria, tá? Eu vou te mostrar como que se chegou ao valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo 45 graus. Veja só que bacana. Nós temos que o seno de um ângulo num triângulo retângulo é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, perfeito? Então veja comigo. Quem é o seno desse 45 graus aqui? Ele vai ser igual, então, a cateto oposto a ele, que é o A, dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o C. Perfeito? Agora vem comigo. O seno de 45, então, vai ser igual a, na verdade, que divide o C. Mas o C nós já temos, está aqui, ó, é A raiz de 2. Então, vamos por lá A raiz quadrada de 2. Agora eu posso cortar este A com este A e posso dizer o seguinte: este seno de 45 vai ser igual, então, em cima ficou somente o número 1 e embaixo a raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar, ou seja, tirar a raiz do denominador. Para isso,
nós temos que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 2, não é isso? Muito bem. Dessa maneira, nós chegamos que o seno de 45 vai ser igual, veja, raiz quadrada de 2 multiplicado por 1, raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 multiplicada pela raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá exatamente 2. E aqui nós temos, então, o seno do ângulo 45 graus. Veja, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Não só para esse ângulo de 45 desse triângulo, não. Para qualquer figura geométrica onde houver o ângulo de 45 graus, o seno daquele 45 graus sempre vai valer raiz de 2 dividido por 2. Perfeito? Agora vamos ver então para o cosseno de 45 como é que fica. Veja, o cosseno de 45 graus vai ser igual. Veja, eu vou pegar esse ângulo aqui para usar o A. Por quê? Porque o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno desse 45 graus, então, vai ser igual a A dividido pela hipotenusa, que é C. Veja que nós temos a mesma coisa do seno de 45, A sobre C. Portanto, o cosseno de 45 vai ser igual a raiz de 2 dividido por 2. Veja que o seno de 45 graus e o cosseno do ângulo 45 graus têm o mesmo valor. Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Perfeito? Isso aqui é para sempre. Veja agora como ficaria a tangente do ângulo de 45 graus. A tangente de 45 graus vai ser igual. Veja que a tangente de 45 graus ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? A. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? B. Tangente de 45 é A dividido por B. Agora, se A é igual a B, então A dividido por B tem que ser igual a 1, perfeito? Se A é igual a B, essa divisão tem que ser igual a 1, então a tangente de 45 graus vai ser igual a 1. E esse valor vale para toda e qualquer figura geométrica, aonde você tiver um ângulo de 45 graus, a tangente dele vai valer 1. Perfeito? Muito bem. Mais um detalhezinho. A tangente de um ângulo é igual ao seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Ou seja, a tangente de 45 graus também pode ser calculada fazendo a divisão de seno de 45 graus pelo cosseno de 45 graus. Como são números iguais, então raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 sobre 2 também vai ser igual a 1. Perfeito? Ficou bem claro até aqui? Agora, como será que se calcula a área desse triângulo? Ora, você sabe que a área de um triângulo, seja ele qual for, sempre será a multiplicação da base pela altura dividido por 2, não é isso? Quem, nesse caso, desse triângulo é a base? É a letra A. Então, A que multiplica a altura. Veja que o B forma 90 graus com A. O que é a altura de um triângulo? É uma perpendicular à base que vai até o outro vértice. Então é o B. O B é a nossa altura. Então, vezes B dividido por 2. Perfeito? Então a área vai ser igual. Observe que A e B são iguais. Então, A vezes A ao quadrado dividido por 2. Que é a mesma coisa de que eu colocasse aqui B ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Atendido até aqui, compreendido para esse triângulo, isósceles retângulo, muito bem. Agora veja que nesse caso que nós acabamos de estudar, a base nós deixamos como sendo um dos lados congruentes, né? Um dos lados iguais. Agora eu vou desenhar aqui um triângulo cuja base seja a hipotenusa do triângulo isósceles retângulo. Observe. Tá, vamos nomear os lados. Olha, aqui vai ser o lado A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Esse triângulo é exatamente igual a este daqui. Perfeito? Portanto, o A e o lado B são congruentes. Então, eu digo que o A é igual, a medida A é igual à medida B. Agora, a base desse triângulo é este lado C, que é a hipotenusa desse triângulo. Vamos traçar a altura com relação a essa base. Quem é a altura? A altura é uma perpendicular à base que vai até no vértice, então é essa aqui, ó. Veja,
e nós vamos também chamá-lo de H. Perfeito? Está aqui o H, então. Portanto, nós, ao baixarmos essa altura, nós dividimos o lado C em dois pedaços, que é esse aqui, que é o X, e esse outro que nós vamos chamar de Y. Portanto, o C com certeza vai ser igual, a medida C vai ser igual à soma da medida do X mais a do Y. Com mais uma particularidade, como esses dois ângulos são iguais, porque ele é um triângulo isósceles, essas medidas aqui embaixo também serão iguais. Então, X vai ser igual a Y. Por se tratar de um triângulo retângulo, né, que tem o ângulo reto, como a gente já viu, nós podemos aplicar nele também o teorema de Pitágoras. Vamos lá, vai ser repetido isso daqui, veja. A hipotenusa ao quadrado, que no caso é o C, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado, então, vai ser igual a A ao quadrado, mais o B é igual a A, então, A ao quadrado. O C ao quadrado, então, vai ser igual a 2, né? A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. O C ao quadrado, então, vai ser igual o C, então, tirando a raiz quadrada, vai ser igual a A ao quadrado, tira a raiz, fica A. E o 2 fica em forma de raiz quadrada, porque ele não tem como resultado um número inteiro. Perfeito? Muito bem, chegamos ao mesmo C que está aqui. Vamos ver a área. A área para esse triângulo vai ser igual. Olha só, quem é a base? Então vai ser igual. Quem é a base desse triângulo? Lembra que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base agora, naquele era o A, agora nesse caso é o C. A altura desse triângulo aqui agora é o H, dividido por 2. Perfeito? Então a área vai ser igual. Quem é o C? É o A, raiz de 2, não é isso? Que multiplica o H, dividido por 2. A área, portanto, vai ser igual... Agora veja, a área desse triângulo é a mesma área desse triângulo, perfeito? Veja que a área desse triângulo, que é igual a esse, também pode ser dado por A ao quadrado sobre 2. Então vamos lá, A ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a A, que multiplica a raiz quadrada de 2, vezes H, dividido por 2. Eu posso cortar, aqui tem A ao quadrado, eu corto o quadrado com este A e corto esse 2 com esse 2. Portanto, me resta esse A igual a raiz de 2 que multiplica H. Perfeito? Muito bem. Como que fica o C, então? Veja, o C é igual a que multiplica a raiz de 2. Agora nós temos o A. Então vamos pôr aqui que o C vai ser igual... Veja bem, o C vai ser igual a A. Quem é A? Raiz de 2 que multiplica H, não é isso? Vezes raiz de 2. O C, então, vai ser igual a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, que multiplica H. E aqui está o valor, então, para o C, que é a nossa hipotenusa nesse triângulo. O valor dele também é 2 vezes o H. Então, veja, da mesma maneira que eu falei para vocês que o triângulo isósceles retângulo é sempre a metade de um quadrado, então esse aqui também é a metade de um quadrado. Vamos ver? Aqui está, veja. Tá? Um quadrado e este triângulo mesmo, ele é a metade desse quadrado, perfeito? Nesse caso, nós chegamos quando a base do triângulo era um lado congruente, um lado dos dois lados iguais, nós chegamos que esse C, que é a hipotenusa do triângulo, é igual a A raiz de 2. A, no caso, é o lado, não é isso? Muito bem. Então, veja, se aqui é A, aqui também é A, aqui é A, aqui é A, então é o lado. Então, você pode ver que a diagonal de um quadrado, você vai ver que é L raiz de 2, é o lado do quadrado, raiz de 2, e é o que temos aqui, perfeito? Muito bem, agora vamos ver a área, repetindo, a área desse triângulo, então é o quê? É a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então a área vai ser igual ao quê? Ao A, que multiplica, quem é B? É igual a A, que divide por 2. A área, então, vai ser igual a A ao quadrado dividido por 2, perfeito? Muito bem. Vamos ver a área desse triângulo. Quem é a área desse triângulo? É a base, então vai ser igual à base, que é o C, que multiplica pela altura, que é o H,
e divide por 2, não é isso? A área desse triângulo, então, vai ser igual ao quê? Quem é C? Não é 2H? Então vamos por aqui 2H, que multiplica esse H dividido por 2. A área, então, vai ser igual, eu corto esse 2 com esse 2 e fico com H ao quadrado, porque H vezes H é H ao quadrado. Perfeito? Então, muito bem, a área para esse triângulo eu posso calcular dessa maneira. Se eu tiver a altura desse triângulo com relação à base desse triângulo isósceles retângulo, a base sendo um dos lados o lado não congruente, e tendo essa altura, eu posso falar que a área desse triângulo é só multiplicar a altura por ela mesma. Agora, na aula passada, nós chegamos à seguinte fórmula, veja bem, para a área de um triângulo isósceles, no caso, era para qualquer triângulo, não precisava ser retângulo. Nós chegamos a essa fórmula, a área era igual à altura ao quadrado, que multiplicava a cotangente de um dos ângulos congruentes, certo? Cotangente de B ou de A, desde que A e B são iguais. Agora veja, então, a área vai ser igual, nesse caso, vai ser H ao quadrado, que multiplica a cotangente de quem? Isso, muito bem, Maria Heloísa, a cotangente do ângulo 45 graus. Agora, quanto vale a cotangente de 45 graus? Quem lembra? Isso, muito bem, Mariana. Vale 1, não é verdade? Então, a área vai ser igual a H ao quadrado, que multiplica 1, fica H ao quadrado. Veja que a área é igual a H ao quadrado. Veja que a área é igual a H ao quadrado. Então, a área igual a H ao quadrado vale para o triângulo isósceles retângulo. Perfeito? Entendido até aqui? Tudo certinho? Muito bem. Então, vamos continuar. Para você que não lembrava ou não lembra que a cotangente de 45 graus é 1, nós vimos agora há pouco que a tangente de 45 graus é igual a 1. E a cotangente nada mais é do que a inversa da tangente, ou seja, 1 dividido pela tangente. 1 dividido pela tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus nós vimos que é 1, então 1 dividido por 1, 1. Então a cotangente de 45 graus também é igual a 1. Assim, nós chegamos ao final desta aula sobre triângulo isósceles retângulo. A nossa próxima aula será a aula número 6, e o nosso assunto será o triângulo equilátero. Esse triângulo é muito importante, porque dele vocês verão que nós vamos tirar os valores das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, também para o ângulo 30 e para o ângulo 60 graus. Perfeito? Muito bem. Como toda aula, eu sempre deixo para vocês um desafio. E o desafio desta aula é este aqui, olha. Vou dizer uma coisa para vocês, esse exercício não é para qualquer um. Tem que estar sabendo muito sobre triângulos para poder resolver esse exercício. Olha aqui o enunciado. Em um triângulo retângulo qualquer, a relação entre dois de seus ângulos internos é de 0,5. Ou seja, ele está dizendo que você pegando dois ângulos internos de um triângulo, se entre eles um dividido pelo outro dá 0,5, então podemos afirmar que a área desse triângulo em função de um dos seus lados, veja, o triângulo tem 3 lados, em função de um dos seus lados será dado por. E aqui estão as possibilidades, todas elas, e aqui estão as alternativas. Perfeito? Veja bem, o triângulo tem 3 ângulos internos. Ele está falando que nesse triângulo, é um triângulo retângulo qualquer, olha bem, é um triângulo retângulo qualquer. Ele está dizendo que a relação de dois dos ângulos internos é 0,5, ok? Vamos lá. Vamos ver se você consegue resolver essa questão. Em breve eu estarei disponibilizando ela também no meu canal. Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado, que tenha compreendido. Se por acaso você conseguir resolver esse desafio e quiser me mandar a resposta nesse WhatsApp, eu vou ficar muito feliz. Ok? Não interessa quando. Se você conseguir resolver antes de ver a solução que eu em breve vou dispor, você mande para mim no WhatsApp.
Fique com Deus, um abraço e até a próxima.